Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. O que acontece quando um erro inesperado transforma um clássico em um pesadelo? Na última quarta-feira, o Maracanã foi palco de mais uma batalha entre Flamengo e Fluminense, mas o que deveria ser uma festa se tornou um drama para os rubro-negros. Agustín Rossi, o goleiro do Flamengo, viu sua falha bizarra custar caro e levar o time à derrota por 2-1, frustrando os planos de ampliar a liderança no Brasileirão. O Fluminense, aproveitando a oportunidade, se firmou no G6 e deixou a torcida rubro-negra em choque. Vamos entender como esse erro fatal alterou o rumo da partida e o que isso significa para o futuro do Flamengo. No coração do Maracanã, um clássico que prometia ser uma batalha épica entre Flamengo e Fluminense se transformou em um pesadelo para os rubro-negros. A derrota por 2-1, marcada por uma falha clamorosa do goleiro Agustín Rossi, deixou a torcida em choque e reacendeu a rivalidade entre os dois clubes. Com esta vitória, o Fluminense não apenas frustrou o rival, mas também se consolidou no G6 do Campeonato Brasileiro, enquanto o Flamengo viu sua liderança ameaçada. A partida começou com o tricolor em vantagem, mas o que realmente selou o destino do jogo foi um erro grotesco de Rossi. Ao tentar dominar um passe do zagueiro João Vitor, o goleiro argentino se complicou e entregou a bola nos pés de Serna, que não perdoou e marcou o segundo gol. Após o jogo, Rossi não hesitou em assumir a responsabilidade pela falha. Ninguém gosta de perder. Tínhamos oportunidade para esticar a diferença. Assumo meu erro, afirmou, reconhecendo que o time lutou, mas não teve tempo suficiente para buscar a recuperação após marcar apenas aos 40 minutos do segundo tempo. Este episódio não é isolado na história recente do futebol brasileiro. O Flamengo, com uma trajetória de conquistas e um elenco repleto de estrelas, se viu em uma situação desconfortável ao enfrentar um Fluminense que, por sua vez, se mostrou resiliente e determinado. A pressão por resultados positivos é constante, e a expectativa da torcida aumenta a cada jogo. Em um campeonato onde cada ponto conta, a derrota não apenas afeta a moral da equipe, mas também altera o panorama da disputa pelo título, que permanece acirrado com o Palmeiras logo atrás. As implicações dessa derrota vão além do resultado em si. Com 4 rodadas restantes, o Flamengo continua na liderança, mas a diferença de apenas 2 pontos para o rival Palmeiras deixa a situação em aberto. A equipe da Gávea precisa reagir rapidamente, e o próximo desafio contra o Red Bull Bragantino será crucial. A pergunta que fica é: conseguirá o Flamengo se reerguer e manter a vantagem na tabela ou a pressão da disputa continuará a fazer sombra sobre a equipe? A resposta pode ser revelada já no próximo sábado, quando a equipe tentará recuperar a confiança e a liderança em campo. A derrota do Flamengo contra o Fluminense não apenas provocou um abalo emocional imediato, mas também desencadeou uma série de reflexões sobre o futuro da equipe na competição. O erro de Rossi, que se destacou como um ponto negativo, levantou questionamentos acerca da segurança no gol rubro-negro. À medida que o campeonato se aproxima de sua reta final, a pressão aumenta e a margem de erro diminui. O Flamengo, que ainda lidera o Brasileirão, precisa encontrar formas de recuperar a confiança e a estabilidade, especialmente em um momento tão decisivo. A próxima partida contra o RB Bragantino se torna crucial, não apenas para manter a liderança, mas também para restaurar a moral do elenco. As reações em torno do erro de Rossi foram diversas. Enquanto alguns torcedores expressaram sua frustração nas redes sociais, outros se solidarizaram com o goleiro, destacando que falhas acontecem no futebol. A diretoria do Flamengo, por sua vez, está atenta ao clima dentro e fora de campo, considerando que a pressão por resultados é uma constante na vida do clube. Especialistas em futebol comentam que essa situação pode ser uma oportunidade de aprendizado, não só para Rossi, mas para toda a equipe. A comunicação entre os jogadores e a comissão técnica será fundamental para mitigar a ansiedade e manter o foco nas próximas partidas. O cenário se apresenta desafiador, mas não sem esperança. Com apenas 4 rodadas restantes, cada jogo é uma final, e a diferença de pontos com o Palmeiras mostra que o título ainda está ao alcance.
Se o Flamengo conseguir superar a pressão e se reencontrar com seu melhor futebol, a taça poderá ser celebrada no final da temporada. No entanto, a caminhada até lá exigirá não apenas habilidade, mas também resiliência e união do elenco. A próxima partida será um teste crucial, e a expectativa em torno do desempenho da equipe é palpável, deixando todos ansiosos para ver como o time reagirá diante da adversidade. Você já parou para pensar como uma decisão controversa da CBF pode mudar o rumo de uma temporada? Com a recente perda de pontos, o Flamengo se vê em uma situação complicada, e muitos torcedores estão se perguntando: será que essa medida foi justa ou apenas mais um golpe nas nossas chances de conquistar o título? A verdade é que essa polêmica pode ter consequências severas para o futuro do clube, e é hora de analisarmos todos os aspectos dessa decisão que deixou a nação rubro-negra em estado de alerta. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A recente decisão da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, de retirar pontos do Flamengo abalou as estruturas do campeonato e gerou um tumulto nas expectativas dos torcedores. A medida, que surpreendeu muitos, foi vista como um golpe duro nas pretensões do clube, que vinha lutando para se manter na corrida pelo título. O Flamengo, um dos gigantes do futebol brasileiro, sempre esteve acostumado a brigas por troféus, e essa reviravolta trouxe à tona uma série de questionamentos sobre a gestão da equipe e a integridade das competições. A perda de pontos não apenas afeta a tabela, mas também abala a moral do elenco, que se vê em uma situação delicada, precisando agora reverter a desvantagem e recuperar a confiança dos torcedores. Além disso, a pressão sobre os jogadores e a comissão técnica aumentou exponencialmente após a decisão da CBF. A expectativa era de que o Flamengo se posicionasse de forma firme diante da adversidade, mas as reações foram variadas, com discussões internas sobre a adequação das ações e as possíveis consequências. Para muitos, a queda nas chances de título representa um momento de reflexão sobre o que realmente importa, a construção de um time forte, coeso e capaz de superar as adversidades. A torcida, que sempre foi o combustível do clube, agora se vê dividida entre a esperança de um retorno à boa forma e a frustração diante de um cenário que parecia promissor até então. Com essa nova realidade, os rivais do Flamengo, que tradicionalmente olham para o clube com respeito e receio, enxergam uma oportunidade de ouro. O campeonato, que já era acirrado, ganha novas nuances, onde outros clubes podem se aproveitar da fragilidade momentânea do Flamengo. A disputa pelo título, que parecia um caminho pavimentado, agora se transforma em uma corrida imprevisível, onde cada jogo se torna uma final e cada ponto conquistado ou perdido tem um peso significativo. As narrativas dos jogos ganham um novo significado, e a rivalidade se intensifica, trazendo um clima de tensão que permeia os estádios e as ruas do país. Por fim, a saída do Flamengo dos holofotes da luta pelo título não deve ser vista apenas como um revés, mas como uma oportunidade de reavaliação. O clube pode, neste momento, repensar suas estratégias, fortalecer suas bases e buscar um novo caminho que o leve de volta ao topo. A resiliência sempre foi uma característica marcante dos grandes times, e o Flamengo, com sua rica história e paixão inabalável dos torcedores, tem todas as condições para se reinventar e voltar a ser protagonista. Este episódio pode ser um divisor de águas, não apenas para o clube, mas para o futebol brasileiro como um todo, que se vê diante de um cenário onde ética e competitividade precisam andar lado a lado, garantindo que o espetáculo permaneça vibrante e justo para todos os envolvidos. A decisão controversa que abalou o Flamengo e sua torcida gerou uma onda de descontentamento que reverberou em todos os cantos do clube. A escolha, amplamente debatida entre os torcedores e especialistas, trouxe à tona uma série de consequências que foram além do mero aspecto técnico, atingindo a essência do que é ser flamenguista. Os torcedores, que sempre se orgulharam da garra e da determinação do time, sentiram-se traídos, como se a identidade do clube estivesse em jogo. Essa sensação de traição não se limitou apenas às arquibancadas, mas refletiu também nas redes sociais e nas conversas informais, onde a paixão rubro-negra foi substituída por um clima de desconfiança e insegurança.
O impacto dessa decisão se fez sentir também dentro de campo, onde o Flamengo, uma equipe historicamente reconhecida por sua força e resiliência, começou a apresentar um desempenho abaixo das expectativas. Jogadores que antes se destacavam passaram a mostrar uma queda significativa em seu rendimento, como se a instabilidade emocional gerada pela controvérsia tivesse se infiltrado no espírito do grupo. A falta de sintonia foi evidente em várias partidas, resultando em empates frustrantes e derrotas inesperadas, que minaram a confiança dos atletas e afastaram os torcedores do Maracanã. A atmosfera que antes era de festa e celebração agora se transformou em um ambiente carregado de tensão, onde cada erro em campo era recebido com vaias e críticas acaloradas. Além do aspecto esportivo, a decisão controversa também teve repercussões significativas no aspecto financeiro do clube. Com a diminuição da presença da torcida nos estádios, a receita proveniente da venda de ingressos despencou, e os patrocinadores, que costumavam associar suas marcas ao sucesso e à grandeza do Flamengo, começaram a reconsiderar seus investimentos. O clube, que sempre foi sinônimo de grandes vitórias e conquistas, viu-se em uma situação delicada, onde a necessidade de reverter essa imagem negativa se tornou uma prioridade urgente. A falta de apoio financeiro pode afetar diretamente a capacidade do Flamengo de contratar novos jogadores e renovar contratos com atletas-chave, criando um ciclo vicioso que poderia levar o clube a um estado de estagnação. Neste cenário, a união da torcida se torna ainda mais fundamental para que o Flamengo possa superar essa crise. Historicamente, os torcedores rubro-negros sempre foram conhecidos por sua lealdade inabalável, e é justamente essa paixão que pode servir como combustível para que o clube encontre um novo rumo. Um verdadeiro movimento de resiliência pode não apenas ajudar a restaurar a confiança dos jogadores, mas também reavivar a chama da esperança em todos os que vestem a camisa do Flamengo. Com a torcida ao lado, o clube pode se reerguer, transformar a dor em motivação e, assim, resgatar a grandeza que sempre foi sua marca registrada. O futuro do Flamengo depende não apenas das decisões tomadas na diretoria, mas do amor e da dedicação de sua apaixonada torcida, que, apesar de tudo, continua acreditando em dias melhores. A opinião dos torcedores de um clube é um reflexo profundo da identidade e da cultura que cercam a equipe. Para muitos, torcer vai além de simplesmente apoiar um time, é um estilo de vida que se entrelaça com memórias, tradições familiares e uma paixão que transcende gerações. Cada jogo é uma nova oportunidade de vivenciar emoções intensas, e os torcedores são os verdadeiros protagonistas dessa história. Eles se reúnem em torno de um mesmo ideal, criando uma comunidade que vibra cada gol, mas que também sente a dor das derrotas. Essa conexão emocional com o clube é tão forte que muitos afirmam que o sentimento de pertencimento é quase sagrado, fazendo com que cada vitória seja celebrada como um triunfo pessoal e cada derrota, uma ferida que leva tempo para cicatrizar. Dentre os torcedores, existem diferentes camadas de opinião, que vão desde a euforia inabalável até críticas contundentes em relação à gestão do clube e ao desempenho dos jogadores. Alguns torcedores, movidos pela paixão, muitas vezes se tornam defensores fervorosos da equipe, ignorando falhas e resultados negativos, acreditando que cada partida é uma nova chance para a redenção. Para eles, a lealdade incondicional é uma virtude, e a esperança de um futuro melhor é o combustível que os mantém engajados. Por outro lado, há aqueles que, embora amem o clube, não hesitam em expressar suas preocupações e frustrações, especialmente quando percebem que a equipe poderia estar se esforçando mais ou quando a administração parece desviar do caminho esperado. Esse equilíbrio entre amor e crítica é o que torna o diálogo entre torcedores tão rico e complexo. Além disso, as redes sociais têm desempenhado um papel fundamental na formação e na disseminação das opiniões dos torcedores. Plataformas digitais permitem que as vozes dos fãs sejam ouvidas de maneira instantânea e abrangente, criando um espaço onde todos podem compartilhar suas ideias, estratégias e sentimentos em relação ao clube. Isso gera um fenômeno interessante, a possibilidade de criação de uma opinião pública sobre o time, que pode influenciar diretamente decisões de treinadores e dirigentes, além de moldar a cultura do clube. Entretanto, essa mesma dinâmica pode gerar polarizações perigosas, onde torcedores se dividem em grupos antagônicos, defendendo suas visões de forma acirrada. A paixão que deveria unir pode, em alguns casos, criar um ambiente hostil, onde a crítica se transforma em ataques pessoais.
Por fim, é importante ressaltar que, independentemente das divergências, a paixão pelo clube é um elo que une os torcedores em uma celebração coletiva. Os estádios, repletos de vozes cantando em uníssono, são o cenário perfeito para essa demonstração de amor e devoção. Cada torcedor traz consigo uma história, uma vivência que se entrelaça à narrativa do clube, criando um mosaico de experiências que enriquece a trajetória da equipe. Ao final, o que se percebe é que essa pluralidade de opiniões, essa mistura de amor, crítica e esperança, é o que realmente